presença de Deus, o ano de honrar a obra de Deus, o ano de honrar as pessoas que são usadas por Deus, o ano de honrar a graça de Cristo Jesus sobre nós. Então nós estamos aqui declarando esse ano de 2026 como o ano da presença. Então que você possa dar lugar. Eu estava ali meditando, o Espírito Santo falou assim para mim: ministra para a igreja onde foi que a presença se perdeu do coração do homem. Então nós vamos falar aqui em alguns minutos com você, porque eu acredito que tem pessoas que precisam desse conhecimento, dessa abertura de mente, para que a sua vida espiritual possa se aproximar mais do Senhor em relacionamento e comunhão. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis. Diga comigo: nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Amém? Até aqui. Queridos, nós vemos que no Éden, capítulo 2, versículo 7, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus forma o homem, cria o homem e utiliza da matéria pura ali do barro para confeccionar um boneco. E aquilo que sai das mãos de Deus, sai da consciência, da mente de Deus para a modelagem do barro. Então tudo aquilo que Deus fez através das mãos dele foi da presciência, do pensamento de Deus. E assim que ele cria aquele boneco de barro, a Bíblia diz que ele cria também todo o ambiente para que o homem pudesse
ele vai ali infiltrando sutilezas psicológicas em Eva para ganhar território. E é assim que a serpente faz. A Bíblia diz que ela era astuta. Serpente aqui fala sobre um ser inteligente, um ser prudente e um ser que tem toda a habilidade de percepção. A serpente observa, vigia, e ela é prudente e inteligente para compreender o que está acontecendo no ambiente. E quando ela se aproxima de Eva, ali o texto sagrado nos diz que ela induz uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, se Deus diz assim, não coma da árvore do jardim, nenhuma árvore era para se comer. A serpente, ela joga toda a árvore do jardim para sondar o entendimento que a Eva tinha concernente à ordenança divina. E é assim que a serpente não ataca totalmente a Deus, mas ela mostra uma dúvida coerente, uma dúvida que ela está perguntando para alguém que se relaciona com Deus, e esse alguém deve saber sobre a palavra que Deus disse. Então ela entra e diz assim: olha, não foi assim que Deus disse, não comereis nenhuma árvore. Quando ela fala não comereis de toda a árvore, nenhuma árvore é para comer, ela faz com um tom de exagero. E ela se aproxima de Eva e coloca no coração da mulher o desejo de ela responder àquele diálogo. E o texto fala que ela corresponde ao diálogo dizendo assim: não, do fruto da árvore do jardim nós não comeremos. Não é do fruto de todas as árvores, não é do fruto de todas as árvores do jardim, mas do fruto do meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Ou seja, a mulher está correspondendo. E toda vez que nós abrimos concessão para corresponder às vozes que aparecem na nossa cabeça e não levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, nós podemos dar margem para estar dialogando mentalmente ou falando, na verdade, com as setas que o inimigo vem filtrando nas mentes e nos corações. Então aqui ela está falando com a serpente e ela está dizendo assim: Deus proibiu, realmente, nós não podemos nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ela fala assim, o texto sagrado nos mostra que há aqui um ambiente onde a palavra dela estava fragilizada. Quando ela diz, nem tocareis, Deus não havia dito que não era nem para tocar. Deus disse, não coma da árvore que está no meio do jardim. Vocês podem usufruir de tudo aqui. Só havia uma regra: não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Era essa a ordem, simples assim. Mas, devido à proximidade da serpente com Eva, a serpente vai distraindo a Eva, a mulher até então, que ela ainda não tinha esse nome,
seres. A sua mente, a minha mente está submetida a dois seres. Ou a sua mente está totalmente submetida a Cristo, ou a sua mente está submetida a Satanás e as suas sutilezas. Não tem como você estar com a mente no neutro. Não existe um lugar neutro. Ou você ouve a palavra e pratica de fato, ou você não está ouvindo Deus, está ouvindo a sutileza de Satanás. E nisso, sabe o que acontece? Nós nos tornamos um boneco, como se fosse, como chama? Um marionete. Ele vai guiando as pessoas. E, inclusive, nós também podemos até perceber que marionetes são usados de tudo quanto é tipo, maneiras e jeitos, tanto na igreja, quanto na política, quanto no trabalho, quanto nas grandes e pequenas empresas. Muitas marionetes de Satanás sendo utilizadas, sendo usadas para o seu bel prazer. Assim como tem servos de Cristo, tem servos do adversário. Fala assim pro seu irmão, tá forte aqui, mas vai ficar melhor. Vai dar muito glória aí. Sua mente está submetida a quem? A quem você tem ouvido? E nós vamos aprender aqui hoje. A quem a nossa mente está submetida? Se talvez a tua mente está num lugar que não deveria, hoje ela vai voltar para o lugar de alinhamento com Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E aí, quando a mulher fala isso, a serpente responde às questões, como agora aquela que tem a razão e a verdade. Você acredita que a serpente diz para ela: certamente não morrereis? Ou seja, quem abre concessão para ouvir a serpente, certamente terá o conselho da própria serpente. E diz assim o texto, ela cita: certamente não morrereis. Ela está dizendo aqui, mulher, você está apoiada sobre uma falsa segurança. O que Deus disse não é bem assim. O que Deus disse não é bem assim. A árvore e a morte, ela fala assim no original, essa palavra assim, certamente não morrereis, ela fala assim, morrer, não morrereis. Ela fala, morrer? O original está falando isso. Ela repete a palavra que a mulher disse com desdém. A forma de dizer diz muita coisa. No sentido de que, às vezes, uma palavra envolta de algumas expressões nossas diz muita coisa. E aí o texto sagrado nos diz que a própria serpente olha para ela e fala assim, certamente não morrereis. Porque no dia, Deus sabe que no dia que você comer do fruto, sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. A serpente conta uma meia verdade. Meia verdade não é? Como dizer? Meia verdade não é? Verdade. Vou repetir. Meia verdade não é verdade. A verdade, ela não precisa de maquiagem. É o que é. E aí, a Bíblia diz que essa meia verdade esconde da mulher a morte espiritual e a morte física. Para que naquele momento não vai te acontecer nada. Pode comer, estou dizendo para você, você não vai morrer. Naquele momento, a mulher não morreria. Mas a morte que acontece imediatamente, ela não fala as consequências. E assim que o diabo faz. Ele coloca uma meia verdade e não te fala as consequências que você vai ter por estar aí distribuindo a meia verdade. Haverá consequências para a meia verdade. Mas a serpente não diz. Ela só fala a primeira parte. Vocês vão se tornar conhecedor do bem e do mal.
tinham imortalidade plena. Ele insere nela o agora. É agora que eu quero. É agora que você tem que querer. O conhecimento que você tem que ter é agora. Decida por você. Faça do seu jeito, da sua maneira. A semente enfatiza para ela que eles não sabiam de algo que Deus estava ocultando deles. Havia algo, um conhecimento que Deus não falava para eles. Mas como Deus não mostrou para o homem e para a mulher o conhecimento do bem e do mal, porque o relacionamento de Deus com o homem e a mulher era um relacionamento de inocência. Era um relacionamento onde não estava maculado pelo pecado, pela malignidade. E aí você está ouvindo eu falar de serpente, e você diz assim, Josi, mas quem é essa serpente? Serpente aqui simboliza astúcia, engano, malignidade. Serpente aqui enfatiza que havia uma entidade agindo através de um animal. E essa entidade, ela se opõe a tudo aquilo que é de Deus, o opositor de Deus e a tudo que vem de Deus. A serpente em Gênesis 3, ela enfatiza a astúcia e malícia. E olha, versículo 9, quando Deus fala que vai lançar no fogo a serpente, a antiga serpente, falando de Satanás, o falso profeta e a besta, indicando sobre Satanás que ele é um ser caído, era uma criatura de Deus, criado por Deus, se chamava Lúcifer. E Lúcifer era portador da luz, aquele que carrega a luz, aquele que leva a luz. E essa pessoa, esse ser, se torna um anjo e se torna um adversário de Deus. No ambiente de glória é possível se tornar adversário daquilo que Deus está fazendo. Olha só, os títulos de Satanás é adversário, diabo, que significa acusador, Satanás significa adversário, diabo, acusador, caluniador, serpente, dragão, tentador, maligno, príncipe deste mundo. A origem da queda de um ser angelical é porque o orgulho entrou no seu coração e ele se rebela contra aquilo que Deus é. E a Bíblia diz que ele quis ser semelhante a Deus. E ele diz em Isaías 14, não precisa pôr, Ezequiel 28, que fala que ele queria ser como chegar às mais altas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. E ele era belo, mas aquilo tornou para ele como uma queda. E ali o orgulho entrou no seu coração e ele foi expulso do céu. A Bíblia diz que essa atuação da serpente, a partir de então, vem através da cegueira espiritual. Satanás coloca nas pessoas cegueira espiritual. E o que é cegueira espiritual? Existe algo no seu entendimento. A Bíblia chama ele de olhos no entendimento. Que Paulo diz que orava pelos filipenses para que o Senhor abrisse os olhos do entendimento dele. E aí, essa cegueira espiritual acontece no entendimento da pessoa. E ali ele passa também a atuar, além de colocar cegueira espiritual, ele coloca também espalhando mentiras. Ele segue o entendimento dos incrédulos e segue o entendimento daqueles que não vigiam. Em nome de Jesus, pega ele lá. Em nome de Jesus, a palavra está forte. Vai lá, traz ele. Alguém toca a porta. Nós temos uma palavra muito forte, irmão. E nós estamos, em nome de Jesus, liberando as mentes para se relacionar com Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E toda oposição nesse lugar já caiu por terra desde o início desse culto. Em nome de Jesus.
Jesus. A cruz de Cristo destruiu tudo aquilo que Satanás colocou como destino da humanidade. O Senhor Jesus Cristo destruiu isso na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que ele destruiu o império da morte. Jesus destruiu aquele que tinha o império da morte. Você pode glorificar a Deus? Ele é um inimigo vencido. E o destino final dele já está decretado. É lago de fogo. Aleluia, Jesus. Apocalipse 20, 10 nos fala que ele vai ser lançado no lago de fogo. E esse certamente não morrereis da mulher, para a mulher, é o cerne da tentação. São as dúvidas. Por quê? Porque ele vem contra a justiça divina. E a resposta necessária da justiça divina, sabe o que é? Consequência. Toda resposta divina ao pecado, há uma consequência. A resposta do pecado e a desobediência geram uma consequência. Mas por que, Deus, tem que ser assim? Regra de Deus, mundo de Deus, criado por Deus, tudo aqui, tudo que existe aqui é de Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, os homens e aqueles que nele habitam. A terra é de Deus. Agora você vai perguntar para mim, que regras são essas? São as regras do Criador. E nós estamos aqui, o mundo não é nosso, o mundo é de Deus. As regras são de Deus, a forma é de Deus, o jeito é de Deus. E o que Deus quiser fazer, nós temos que fazer. Aleluia, Deus. Eu não quero. Não quero. Tudo bem, você terá consequências à sua desobediência. Olha só, essa consequência causa separação, morte física, morte espiritual, dores na concepção, dores, dificuldades no trabalho, dores ao estar trabalhando, enfermidades, conflitos familiares. Só que a consequência vem junto com a punição. É a expulsão do casal do jardim do Éden. Sabe o que acontece com a punição? Eu aprendo que a punição de Deus, ela vem como um professor. Até a punição, que é a consequência do seu pecado e do meu, ela vem como a misericórdia de Deus, para nos fazer voltar para Deus, através do chicote, através das dificuldades, através dos problemas. Ela vem para nos realinhar e dizer assim, ande aqui. E se nós endurecermos o nosso coração e nos voltarmos contra Deus, a consequência continuará, a punição continuará. Mas eu quero crer nessa noite que a pessoa tem inteligência o suficiente para escolher a vontade de Deus nessa noite. A nossa autonomia vai nos gerar resultados. Quer andar autônomo? Vai gerar resultado. Quer andar por si só? Vai gerar resultado. E a serpente vai dizer, não vai acontecer nada com você. Certamente nada vai acontecer. Não morrereis. Mas esse não morrer mostra para nós que tem algo que vai ser tratado de forma secundária. Se eu optar por ouvir isso, eu posso ouvir a Deus ou a serpente. Eva estava ouvindo aquilo que dava maior prazer para ela em relacionamento. É forte isso, irmão. Ela estava em conversa com aquilo que lhe dava prazer e aquilo que satisfazia os seus desejos visuais, os seus desejos de sentimentos. Ela estava em concordância com algo, porque quando eu dialogo muito com uma serpente, eu estou querendo um relacionamento com ela. E o texto sagrado nos fala, no versículo de número 5, a serpente disse assim, ó, Deus sabe, diabo, vocês não. No dia, no momento exato, na oportunidade que vocês tiverem, vocês precisam entender que vocês vão conhecer no dia que dela comeres, no momento exato. E ela fala a frase que Deus tinha falado. O comer era a restrição, não é? Não comereis, amém? Não comereis. E aí ela cita a frase que Deus disse. Deus sabe que no dia que você comer, falou da
inserindo na mente de Eva. Ela coloca: certamente não morrereis. Ou seja, era a palavra de Deus sendo misturada com o conceito da serpente. E quantos de nós já temos visto por aí um evangelho que está buscando pessoas que ficam do mesmo jeito, entra na igreja, fica do mesmo jeito. Importante que você seja um número, importante que você encha a igreja, importante que você traga seus dízimos, suas ofertas. E quem é você? Tudo bem, você é um querido, mas ninguém quer perceber ou entender, porque sempre há uma igreja, um tipo de crente que quer aquela igreja. Sempre há. E nos dias atuais nós estamos vivendo esse evangelho que mistura o conceito demoníaco com o conceito da palavra de Deus. E eu te digo, o Espírito Santo não está mais ali. Porque todas as vezes nós inserimos conceitos humanos, conceito de serpente, o Espírito Santo não tem compromisso com aquilo que não é a verdade. E aí ela insere um argumento dentro da palavra. E ela fala assim: porque Deus sabe, há algo além que você não sabe. Deus sabe que no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos. Sabe o que eu quero falar aqui? É que você, querida, vai perder a inocência. Só que eu vou camuflar a palavra. Não vou mostrar isso de forma explícita. Você deve fazer aquilo que você coma, se satisfaça, porque você vai conhecer algo além. O que era esse algo além, queridos? Era simplesmente a perda da consciência, da inocência, de uma consciência que andava atrelada à inocência, de uma consciência que se relacionava com Deus e estava plenamente ligada com a vontade de Deus, com a voz de Deus, com a visitação de Deus, com o carinho de Deus, com a proximidade de Deus, com os encontros com Deus. Olha só: abrireis os vossos olhos. E que olhos ela estava falando? Não eram os olhos físicos, eram os olhos do entendimento. Mas a abertura aqui era para entender sobre a malícia e o pecado. Ela infiltra na mente de Eva e ela diz assim: você vai ser independente, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai abrir os olhos, você vai saber como Deus. E é uma meia verdade, porque sereis como Deus aqui. Vocês não estão entendendo, amém? Está muito complexo? Estão conseguindo entender? Amém? Guarda tua mente. Quando ela está falando aqui que vocês sereis como Deus, é uma meia verdade, querido. Sabe o que diz aqui? Vocês serão conhecedores do bem e do mal, mas não o bem e do mal de fora. Não, era o bem e o mal como passado por ele, conhecendo o bem e o mal na experiência com o bem e o mal. Eles teriam experiência na carne, na pele, com o pecado. É isso que a serpente estava propondo, mas ela não fala com clareza daquilo que ela queria dizer. E só Deus poderia ser juiz do bem e do mal. Já tinha julgado a serpente, já tinha tirado ela do céu. E ali ele está colocando no coração de Eva esse conceito: você vai ser juiz do bem e do mal. Ou seja, você pode fazer aquilo que você quer, você pode deduzir o que é bom, o que é mal para você. Você sabe o que é melhor para a sua vida, você sabe o que é bom para você. Cada um cuideis de vós. Já viu isso? Cada um cuida da sua vida. Exatamente. Juiz do bem e do mal. Aqueles que querem independência de Deus para se auto-julgar. Eu sei o que é melhor para minha vida. Eu sei o que eu faço. E eu posso me julgar e julgar os outros. Olha só, nós faremos o que é bom, o que é mal. E ao pegar desse fruto, nós já estamos decidindo o nosso próprio caminho.
comida, ela introduz nela que viu que era boa para se comer, agradável aos olhos, porque tudo aquilo que é pecado não está de forma feia, tudo aquilo que vem envolvido com o pecado não vem feio. Esquece aqueles desenhos animados que você assistia, que o diabo estava com um tridente lá horroroso para espetar. Não, ele vem sutilmente, astutamente. E a árvore é agradável aos olhos, e ela é desejável. Eu quero fazer do meu jeito. Desejável para dar entendimento. Ela tomou, olha as ações, tomou, comeu e deu. Há algumas ações aí. Começa você absorvendo, depois você se alimenta daquilo, aí você passa a criar discípulos à sua volta para o seu conceito. Tomou, comeu, é bom para mim, eu vivi, a vida é minha, come aí, age assim também, faça assim também. Come. Eu já comi, eu sei quer comer, eu sei como que é, eu tenho experiência, eu sei como é, come. E aí ela contaminou toda a casa, inclusive o marido. E aí ela passa a viver por isso, por esse lugar onde os olhos estão abertos. Sim, abriram os olhos foram abertos. Sabe o que acontece aqui? Uma sabedoria carnal. Abre os olhos do entendimento. O que acontece? A inocência que ela tinha, que era a compreensão da palavra de Deus, era a compreensão da presença de Deus. Há uma ruptura no mesmo momento que ela come. Há uma ruptura radical. E aí, nesse momento, ela cai da glória de Deus. Eles caem da presença de Deus. E nesse momento em que eles caem, a perda da inocência, e eles viram que estavam nus. Viram que estavam nus e fizeram o quê? E fizeram para si aventais. Olha, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 25, diz assim: que eles estavam nus e não se envergonhavam. Uau, mas está nu agora também? Está envergonhando? Mas por quê? Porque a nudez aqui fala de uma transparência, uma inocência absoluta em harmonia com a presença de Deus. Pureza total, não tinha malícia, irmãos. Alguns teólogos falam que essa nudez não era percebível, porque ela estava em volta da glória de Deus. A glória de Deus vestia o homem e a mulher. Eles estavam vestidos da presença de Deus. E quando ela cai no pecado, automaticamente eles perdem a vestimenta da glória divina. E ali eles olham para si, para o seu corpo, já deteriorando-se por causa do pecado, para o seu corpo falível, cheio de morte agora, cheio de distanciamento. Eles começam a preparar com a consciência do pecado. Eles obtêm agora o medo pela santidade. E eles colocam, olhando para eles, como: ué, estamos nus, você está nu. Algo aqui aconteceu. Só que eles escolhem para si aventais. E a Bíblia diz que eles pegam essas folhas, e essas folhas simbolizam fazer as coisas, se auto-vestir, auto-justiça. É uma retidão que eu coloco em mim. Não preciso de Deus tanto assim. Não preciso buscar tanto assim. Não preciso da minha folha de figueira. Eu começo a colocar as folhas de figueira. E aí é uma tentativa de auto-justificação. Não, eu não vou por causa disso. Não é que eu não creio em Deus. Eu até creio. Eu sou de Deus, eu creio em Deus. Mas aí o que acontece? Eu faço do meu jeito. E estar em volta da glória de Deus é fazer do jeito de Deus. Cobertura superficial, eles se cobrem de folha de figueira para tentar esconder aquela
que o texto diz? O texto diz que no versículo 8 de Gênesis, capítulo 3, e ouviram a voz do Senhor Deus. Eles ouvem a voz, porque a voz de Deus não se limita a pecado, gente. Deus fala com quem está em pecado, Deus fala com quem está bem, Deus fala com quem está em relacionamento, mas Deus fala. Deus está falando, ainda que de formas diferentes. Para alguém que está posicionado, Deus fala, mas para alguém que está distanciado, Deus também fala. E Deus fala a fim de que você possa voltar, retornar para Ele e viver o propósito. Deus diz assim: Adão, onde estás? Onde? Não é aonde. Porque Adão poderia escolher em qualquer lugar, ele estava escondido atrás das árvores, aonde fala de movimentação. Mas Deus fala que ele estava plantado no lugar. Quando ele ouve a voz do Senhor soar, ele esconde atrás da árvore de Deus, a árvore do jardim que Deus havia feito. Nós estamos escondendo na terra, né? Tentando, achando que estamos nos escondendo de Deus, achando que nós estamos bem. Mas deixa eu te dizer, a terra é de Deus, assim como as árvores do jardim eram de Deus. E ele tentando se esconder no meio da criação de Deus, achando que Deus não estava vendo, e Deus estava contemplando Adão. E Deus diz assim: Adão, onde você está? Simbolizando para nós que Deus não estava vendo. É que Deus não estava vendo onde ele estava. Deus estava perguntando: aonde está a condição da sua alma, Adão? Eu te chamei. E a Bíblia diz que Deus vem bem passeando pela criação do dia. Deus vem. Porque Deus, quando marca um encontro conosco, Ele vem. Aleluia. Deus vem. Eu quero só abrir um parênteses para você que parou de orar, para você que se distanciou. O Senhor continua lá no lugar que você parou de orar, no lugar que você parou de buscar. E Ele está chamando você aqui hoje, dizendo: onde você está? Reconheça o lugar que você está. Sabe o que acontece aqui, amados? Onde tipifica o lugar do seu coração, aonde você está espiritualmente. É isso que o nosso Deus está falando aqui hoje. Onde está o seu coração? Onde está a sua vida de relacionamento com Ele? Onde está Adão? Meio relacionamento não é relacionamento, porque com Deus é tudo ou é nada. Ou nós nos entregamos de fato, ou Deus não vai pegar migalhas. É o propósito de Deus e não nosso. É a obra do Senhor e não nossa. É aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. E diz muito mais respeito do que um nome, do que uma fama. Diz muito além do que ser conhecido. É estar focado na pregação da cruz de Cristo Jesus. É ganhar almas. E ganhar almas nós ganhamos lá fora. É trazendo pessoas de fora para dentro para conhecer o reino de Deus. A obra de Deus não é púlpito, não, irmão. Nós estamos aqui como pastores para orientá-los, mas a obra de Deus é feita lá fora, ganhando almas, fazendo vidas. Eu reconheço o chamado de alguém quando esse alguém é um ganhador de almas. Porque quem tem relacionamento com Deus quer ganhar alma, dar a vida pelas almas. Porque o próprio Jesus nos ensinou que quem ama seu irmão dá a vida por ele. Meu Deus. E muito mais do que Aleluia, Jesus. estar todos os dias na sua casa, dar a vida por você, é gastar tempo na palavra, meditando no seu domingo o dia inteiro, para infiltrar a palavra no coração, para trazer para a igreja. É muito além do que apenas ter um momento. Fazer a obra de Deus é estar alinhado com o que o céu está falando. E aí, o último lugar, que lugar você está hoje? O Espírito Santo está te perguntando.
Tem gente que está ouvindo, tem gente que já está ouvindo o som do Senhor soar, se movimentando, porque o céu está em movimento. Deus se movimenta. E Ele está batendo, andando pelo jardim, perguntando onde você está. Eu ainda continuo no mesmo lugar. Onde você está? Ouvi, Senhor, a sua voz soar no jardim. Eu tive medo e me escondi. Eu temi, Senhor. Eu me escondi do Senhor. E é isso que o pecado fez. O pecado separou o homem de Deus e fez com que no lugar daquilo que era relacionamento ficasse a malícia, o medo, o afastamento, o se esconder, o se afastar. Aí o texto sagrado nos fala: eu ouvi sua voz soar e eu me escondi. Isso é resposta? Sim ou não? Não. Porque qual seria a resposta certa? Me perdoa, Deus, porque eu pequei. Não, a sua voz me traz medo. A sua voz me dá medo, Deus. Se aproximar demais do Senhor traz medo. E tem umas tias minhas que até tem medo de vir na igreja por medo de passar luta. Oh, Jesus, não sabe que a presença e o gosto da presença é maior do que qualquer um. Senhor, eu tive medo. A sua voz está me causando medo. E aí, o texto segue. Quem te mostrou que estava nu? Quem? Onde e quem? Onde e quem? Onde está? Qual é o lugar que você está aqui hoje? E quem é que você está ouvindo? Onde e quem? Porque nós estamos ouvindo algumas coisas. Ouvimos coisas. Ou essas coisas te promovem para Deus, ou essas coisas te colocam num ambiente de derrota. A quem nós estamos ouvindo? Quem que está guiando agora? Quem que nos está pegando pela mão? Quem te mostrou que estava nu? A consequência. Comeu da árvore que eu te disse para não comer? Se você tomou dessa árvore, comeu. Aí sabe o que ele fala? Ao invés de dizer, Deus me perdoa, ele fala assim, a mulher que me deste. Para você ver que o pecado sempre vai dar desculpas para Deus. Não tenho tempo, não dá. Deus espera. Quando der eu vou, quando der eu faço. E a gente vai pondo objeções. Quem está te mostrando que você deve agir assim? Quem é que está falando com você? Lembra que eu falei que a nossa mente está guiada por duas coisas, dois seres? Ou você está ouvindo a Deus, ou você está ouvindo a serpente. Eu quero dizer para você que a serpente entrou, que o diabo entrou dentro da serpente. E quando a gente passa a ouvir Satanás, nós podemos abrir uma lacuna para a entidade para dentro de nós. Porque o próprio Jesus diz que essas entidades, seres espirituais, espíritos malignos, demônios, eles, quando eles caem lá de cima, expulsos por Satanás e terça parte do céu, a Bíblia diz que eles ficam malignos. E aí eles começam a induzir seres, pessoas, e começam a controlar, porque a Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Sabe o que é jaz? O mundo está sepultado no maligno. Já viu lá aqui jaz fulano de tal? Onde você vê isso? Nas lápides do cemitério. Está dizendo aqui que o conceito do mundo jaz no maligno. Está já o conceito deste mundo, a sabedoria terrena está no maligno, jaz, morto.
preciso, o governo está em Cristo Jesus, porque aí o marido sabe o lugar dele, a esposa sabe o lugar dela, os filhos sabem o lugar deles. Se o marido está em alinhamento com o Senhor, na missão do Senhor, o que acontece com a mulher? Ela se submete. Sabe a submissão? Está sob a mesma missão. Você pensa que Deus vai falar com você? Deus vai, marido. Não ia nem falar sobre isso, nem pensei em falar isso em casa. Mas eu estou falando aqui, então pega a tua parte. Deus vai falar com você. Está achando que essa mulher tem que ser, tem que ir, tem que fazer? Espera aí que Jesus já vai virar para você. Falou com a mulher e disse assim: ó, você vai gerar um dor. E o seu desejo será para o teu marido. E aí quando Deus olha para ele, Deus fala com ele e diz assim: Adão, a terra vai ficar coisada por causa de você. Com o seu dor você vai plantar e do suor do seu rosto você vai ver. E você vai lá pelejar até que te torne a terra, até que você trabalhe e volte ao pó. Acabou. Cadê fulano? Já foi. Tem gente que está presa nisso ainda. Mas pensando vai te libertar hoje. Em nome do Senhor Jesus. E aí, quando a mulher fala assim, foi a serpente, eu comi e ela me enganou. Aí Deus vem com a punição e o juízo para ela. Aí o que acontece quando Deus vai dialogar com a serpente? Aqui nos ensina que com serpente não há diálogo. O Senhor Deus, versículo 14, disse à serpente, ele perguntou: serpente, quem te fez comer? Quem te fez fazer isso? Com serpente não tem diálogo. E aí o texto fala assim: o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade ferirei, ela vai ferir a sua cabeça e tu vai ferir o calcanhar dela. Olha só, depois disso, o Senhor Deus chama Adão e Eva. E ali, ele faz o primeiro sacrifício. Eu estou encerrando. Ele faz o primeiro sacrifício. Porque o pecado gera a morte. E para poder trazer uma cobertura para o homem e a mulher, o Senhor faz o primeiro sacrifício. E ali o texto fala que ele veste de peles. Ele veste o homem e a mulher, não mais da cobertura que o homem e a mulher queriam fazer para si próprio, mas ele veste de acordo com o padrão que é estabelecido por ele. E aí, esse primeiro sacrifício para cobrir o homem, ele está instaurando, sabe o quê? Um movimento de proximidade de novo. Sabe o quê? O que ele quer dizer no versículo 21? Que ele estabeleceria uma forma de proximidade. Haveria um sacrifício perfeito. Haveria um Deus que iria se esvaziar, ia tomar forma humana, ia vestir a nossa pele. Aleluia. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Filipenses 4:4, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei.
que é isso? Um corpo que não tem limites, que ultrapassa dimensões, ultrapassa matéria, um corpo glorificado. E aí, sabe o que acontece, queridos? Olha aqui para mim. O Senhor Jesus tomou a nossa pele para sempre. Porque quando Estevão está sendo apedrejado e morto, ele olha e viu um semelhante filho do homem sobre as nuvens. E a Bíblia diz que ele está lá com o corpo glorificado. E esse corpo glorificado foi porque ele passou aqui, sofreu as nossas dores. Ele viu os traumas que a humanidade passa. Ele foi submetido a tantas e tantas dores. A Bíblia diz que ele foi homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas ele foi até a morte como ovelha muda. Ele não abre a sua boca. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para mim e para você aqui hoje e dizendo assim: eu preciso ir até as últimas consequências. Porque o meu amor por eles é até as últimas consequências. E quando ele ressuscita, ele inaugura o corpo glorificado. Porque ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Isso significa, Atos 1:8, quando ele, Atos 1, a partir do 16, ele vai ascendendo ao céu após passar 40 dias junto com os discípulos, ensinando algumas coisas. Olha para mim aqui, não olha para o texto, não olha para mim, estou falando tudo para você aqui. Quando ele está ensinando os discípulos começam a dizer: ele não está entendendo nada. Olha o Senhor diz assim: você ainda não entende nada. Fala para mim, é verdade. Eles não estavam entendendo nada, sabe por quê? Porque eles estavam assim: Senhor, quando restaurarás no tempo o reino de Israel? Não entenderam nada. Quando você está vivendo muito aqui agora, você está querendo o reino dessa terra, mas o Espírito Santo está te levando hoje para outro patamar. Aleluia! Não chega no Espírito que vai ter dinheiro, não vai conseguir nem pregar. E já nasceu assim. Aleluia! O Senhor fecha o corpo humano. E aí ele é morto, ressuscita. O corpo glorificado está entre os discípulos. Põe a mão aqui e vê se o Espírito tem. Pode ser apontado. Tem alguma coisa para comer? Eu não quero comer. E aí quando os discípulos querem saber que reino, como será? O Senhor restaurará o reino da nossa divindade. Ele começa a acender as velas. E a Bíblia diz assim: ó, não compete saber os dias e as horas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Glória a Deus! Espera pelo Espírito Santo. Servireis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí o texto diz que ele vai ascendendo ao céu e eles estão olhando para cima. De repente, dois varões se apresentam diante dele, seres celestiais. Irmãos, milagre, prodígio, maravilha, anjo, igreja tem que ver, viu? É normal. Cura, milagre, prodígio, maravilha, é normal você ver. Anormal não tem. E aí dois varões, o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que foi assunto ao céu também descerá. Da forma como você viu subir, eles vão voltar. E aí eles pegam um ao outro e vão para o teto. Vão começar a orar, vão começar a buscar. E nesse interim de 10 dias, eram 500. E daqui a pouco ficam só 120. Orando, unânimes. Sabe o que é unânime? O mesmo coração.
que agora, aqueles que recebem Jesus, eles são vivificados. Estavam mortos em ofensas e delitos, mas Ele vos vivificou. Efésios 2:1. O vivificou, estão mortos em pecados e ofensas. E aí, o texto diz também, em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 27, que diz assim: porque todos vós fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestiste com Cristo Jesus. Ou seja, a pele do Cordeiro só pode vir sobre você se você aceitar e viver de acordo com Cristo Jesus. A pele do Cordeiro nos vestiu, nos revestiu. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz que nós nos revestimos do Senhor Jesus. Isaías capítulo 61, versículo 10 diz assim: me cobriste com veste da salvação, com o manto da tua justiça. Aleluia! Se fosse colocar um tema nessa mensagem, eu ia colocar da queda à presença, entre o juízo e a esperança. Nós somos esses aqui que estamos nesse lugar. Ou estamos em juízo, ou estamos dentro da esperança. Que lugar você está hoje aqui? Em primeiro lugar, para você poder estar na presença de Deus, você precisa ter cuidado com as mentiras de Satanás. Porque Satanás vai sempre distorcer a palavra de Deus nos seus ouvidos. E nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos ouvindo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado nas vezes que você senta. Está a palavra de Deus, está a presença do Espírito, está a oração, está a busca, está o propósito, amém. Mas você não está, levante-se e saia. Uma vez eu falei com a Leite numa mesa que me convidaram para ir. Nós íamos comer com várias pessoas dessa igreja. E ali a mesa começou. Um irmão que não estava lá era o assunto da mesa. Aí daqui a pouco o pastor levantou e foi embora. O assunto da mesa virou o pastor. E ali eu olhei para a cara do Alex e disse: me sinto mal nesse lugar. Nunca mais me sentarei nessa mesa. Porque numa mesa que o meu Senhor não é honrado e a sua palavra não é honrada, ele não é digno da minha presença. Porque eu sou portadora do Espírito Santo. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, cuidado com quem você senta, onde você vai, o que você ouve. Cuidado com as mentiras do inimigo. Em segundo lugar, pecado tem consequência. Logo, logo, a consequência virá. Está atrelado. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Saia e abra mão do poder do pecado. Em terceiro lugar, a sua esperança não está nas folhas de figueira, está na pele de Jesus, em se vestir dele, viver como ele andou. Não consigo, já viu isso? É mais forte do que eu. Eu pequei. Sabe por que você não consegue? Você ainda não entendeu que Jesus, de uma vez por todas, destruiu o poder do pecado e da morte. Se Deus destruiu o poder do pecado através de Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo que desceu sobre a terra para ser aquele que há de conduzir a igreja de volta para o céu.